noite, todos sejam bem-vindos. Vamos começar as nossas leituras com o livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Saúda o seu dia com a oração de reconhecimento. Você está vivo. Enquanto a vida se expressa, as oportunidades de crescer e ser feliz se multiplicam. Cada dia é uma nova bênção que Deus nos concede, nos dando prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Livro dos Espíritos. Pergunta 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para criticá-los e divulgá-los, porque isso é faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo pode ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, veja se de você não podem dizer o mesmo. Trate, assim, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que critica no seu semelhante. Esse é o meio de se tornar superior a ele. De Pedro Silva, aos defeitos. Pontos da Estrada. Se lhe censura por ser avaro, seja generoso. Deus nos deu a vida eterna para viver pela fé. Seja humilde e modesto. Por isso, conforme crê, se o cada qual faz-se o que é. Seja brando. Sistema assim de conservar a luz da felicidade. Será grande. Esquece em todas a pior as suas ações. Lembra a mínima bondade. Uma palavra, faça de maneira que não se possam aplicar a você essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 2. Meu reino não é desse mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então disse-lhe Pilatos: És, pois, rei? E Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. São versículos 33, 36 e 37 do capítulo 18 do Evangelho de João. Começamos, então, no item A Vida Futura. Por essas palavras, essa passagem de João, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele falava apenas na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica
as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas os judeus tinham acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens um dia podem tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não podia dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhes revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí está o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, assim, necessariamente acredita na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença vazia da certeza absoluta, de onde as dúvidas, até mesmo a incredulidade. O Espiritismo vem completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porque são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país que leia uma descrição pormenorizada. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, que eles próprios pintam que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, fica patente a verdadeira justiça de Deus. Muito bem, então vamos encerrar nossas leituras pelo livro Trovas do Outro Mundo. Essas são as trovas de Pedro Silva, Pontos da Estrada. Deus nos deu a vida eterna para viver pela fé. Por isso, conforme crê, cada qual faz-se o que é. Sistema de conservar a luz da felicidade. Esquece a pior ofensa, lembra a mínima bondade.